Vamos lá, falando aqui um pouquinho sobre o princípio da responsabilidade de um objeto. Então, dentro do Java, a gente tem o quê? Pode ter métodos internos do próprio objeto ou métodos externos. Quando a gente deve fazer um método externo? Tá? Quando esse método vai receber alguma informação externa, agora se tudo que a gente precisa está dentro do próprio objeto, o método vai ser super simples, pequeno. As variáveis que a gente precisa já faz parte do próprio objeto, não está fora dele. Então, é completamente um trabalho árduo, sem precisar, a gente não tem utilidade nenhuma de fazer um método externo, passar esse objeto para pegar o valor que tem dentro dele mesmo, para processar em um método e retornar. Por quê? A gente tem, vamos fazer por exemplo, um objeto aqui de conta bancária. Conta bancária a gente tem o que? O valor, certo? E daí a gente pode o quê? Somar e diminuir o valor da conta. Um exemplo mais básico para a gente entender. Se a gente não tem nada que precisa vir externo, tá, dentro desse objeto, o valor que a gente precisa já está dentro dele, então a gente pode sim criar um método dentro dele que é o princípio de responsabilidade, tá? Então, por exemplo, vamos lá, para a gente entender aqui. Ó, vou fazer aqui um pacotinho. Princípio, ponto, responsabilidade. Responsabilidade, beleza? Então, vou criar aqui, acho que o exemplo mais clássico que acho que todo mundo vê, por exemplo, conta bancária, ok? Dentro do conta bancária aqui, vou colocar aqui uma string, pode ser, sei lá, uma descrição qualquer dessa conta, tá? E daí nós vamos ter aqui um private double, vou colocar aqui um saldo, tá? Eu vou iniciar esse saldo aqui com, por exemplo, R$8.000 aqui. 8.000, tá? R$8.000. Então, o que a gente precisa aqui? Eu quero fazer um método que só diminui, tá? Diminui e soma valores. Então, o saldo já está dentro dele, ok? Para que eu vou criar um método externo em outro objeto para passar a conta bancária, executar e retornar sem ter nenhuma necessidade? Então, o princípio da responsabilidade, um deles é esse: o objeto tem que fazer o processamento dentro dele próprio, desde que tudo que ele precisa esteja dentro dele. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, fazer aqui, ó, um public. Vamos fazer dois tipos de método aqui, tá? Ó, soma R$100 aqui. Tá? Vou fazer aqui o método void, para não precisar ter retorno nenhum. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse saldo, vai ser o quê? Mais igual a R$100. Pronto. Eu já tenho um método, tudo que eu preciso está dentro do conta bancária. Eu não preciso fazer um método desse e processar externamente. Isso são coisas simples que podem ser resolvidas dentro do próprio objeto. Então, para qualquer lugar que eu trafegar esse objeto, eu só preciso chamar o soma R$100, tá? Que daí ele vai pegar e vai somar. Tá? E eu não preciso pegar um valor, ter o risco de errar, de se confundir, passar valor de um lado, passar valor do outro. Não, porque o princípio da responsabilidade tudo que eu preciso está dentro dele, eu não preciso de nada externo, beleza, faz o método dentro dele, do objeto. Outro exemplo aqui, public, então vamos diminuir aqui então. Void diminui R$100. Tá? Isso daqui é só um exemplo mais básico, né? Então lá, menos igual R$100. Pronto, vamos diminuir aqui R$100, tá? Agora, Alex, eu quero receber, fez um saque lá de R$30. Quanto que ficou? Tá, então vamos lá. Vamos fazer isso aqui, ó, public void sacar dinheiro, tá? O sacar dinheiro, a gente pode simplesmente
passar para esse objeto, né, qual que é o valor do saque. Então, eu vou ter aqui ó, um double, vai ser aqui o valor desse saque. Tá? O que a gente vai fazer? Saldo menos igual a saque. Tá? Agora, beleza, vamos lá, vamos depositar um pouquinho. Vamos depositar dinheiro aqui. Public void depósito dinheiro. Quanto que eu vou depositar? Não sei, eu vou receber por parâmetro também. Tá? Vou colocar aqui, ó, depósito. E daí o saldo, sei o que, vou somar mais igual ao que? O meu valor do depósito. Certo? E para a gente retornar para o usuário, então retornar para a gente esse valor aqui de saldo, então a gente pode fazer aqui só o get saldo. E a gente tem aqui daí também uma set, eu quero setar e quero retornar a descrição. Tá? No caso aqui a gente não precisa setar o saldo, então a gente fez só o get saldo. Agora vamos lá, vamos fazer aqui um método, uma classe main, só para a gente poder executar isso aqui. Ó, teste conta. Marcar aqui que eu quero já criar o main. Agora vamos lá, então eu vou criar aqui um objeto conta bancária, igual ao new conta bancária, tá? Aqui eu vou setar aqui os dados, conta bancária, ponto set, descrição, conta bancária do Alex, tá? O saldo aqui, eu já estou iniciando ele, basicamente, já estou iniciando ele aqui com 8.000, tá? No caso, é só um teste, mas vamos lá. Eu vou colocar aqui um toString dentro desse objeto aqui, para a gente poder ver as informações dele mais facilmente. Deixa aqui achar o source. Vamos ver, cadê o source? ToString, aqui, beleza. Então eu quero colocar a descrição e o saldo dele. Tá? Ok? Então ele vai imprimir para mim a descrição e o saldo. Então nesse momento, olha aqui o que a gente vai ter. Vou pegar bancária, vou rodar ele, run, aplicação Java. Ó, vamos lá. Saldo tá 8, né? Tá 8, né? Eu quero que coloque 8.000. Vamos definir aqui, 8.000, porque ficou 8. Vamos lá, 8.000. Beleza? Então agora esse daqui vai ser o saldo inicial dele. O que a gente pode fazer? Se a gente pegar esse bancária, ponto, ó, vamos diminuir R$100, viu? Já está dentro dele. Então se eu pegar aqui e depois de diminuir, imprimir no console de novo, vamos executar, olha lá, ó, deu menos R$100. Tá? Se eu chamar duas vezes, como é a mesma instância do objeto, ó, chamou duas vezes, o que vai acontecer? Ó, diminuiu daí R$200, viu? Agora, vamos lá, bancária, ponto, o que a gente tem aqui? Vamos depositar, a gente pode sacar. Ó, vamos sacar, eu quero sacar aqui R$400. Se eu daí, depois de sacar, visualizar aqui a minha conta, ó, bancária, isso aqui vai diminuir em 400, né? Então vai para 7.400. Vamos lá, vamos rodar aqui. Olha lá, sacou. Viu? Então qual que é o outro método que a gente fez? A gente somou, a gente diminuiu, a gente sacou, e então a gente pode depositar agora. Então a gente pode o quê? Fazer um depósito. A gente vai ter bancária.depositar.
Então, eu posso depositar... Vamos depositar mais R$1.000, vai para 8.400, né? Então, eu vou depositar R$1.000. Então, depois de depositar, vou escrever aqui, ó, o bancário novamente. Tá? Olha lá, foi para 8.400. Então, olha só como é que é simples. A gente tendo esse princípio de responsabilidade, o quê? Tudo que eu preciso está dentro do objeto bancário. Eu não preciso acessar e depois retornar algumas informações externas. Tá? Então, tudo que eu tenho dentro desse objeto é uma coisa simples, é um método simples. Claro, se fosse, por exemplo, gerar um relatório. Gerar um relatório você nunca colocaria dentro do objeto desse. Você teria uma outra classe, um outro serviço com uma outra responsabilidade. Tá? Mas dentro do conta bancária, qual que é a função da conta bancária? É diminuir, é somar, é sacar dinheiro, então tem o depósito, tem o saque, eu tenho aqui o soma R$100, que eu não chamei o soma aqui, tá? Então aqui, ó, vamos lá. Vou pegar aqui o bancário. Vamos somar R$100 daí. E daí logo após isso a gente vai imprimir aqui no console, bancário. Então vai para 8.500. Olha lá, viu? Então, olha só que simples. Imagina só se eu precisava ter um outro serviço para passar esse objeto, para pegar os valores que já está dentro dele mesmo. Seria classe a mais, sem precisar, seria um trabalho a mais, o código ia ficar mais complexo. E o Java ele é feito disso. Se você parar para pensar, por exemplo, a classe bancária, a gente não tem aqui a classe que é a mais famosa, que a gente usa para tudo, que é a classe aqui string. Então, eu vou criar aqui um objeto aqui desse string, ó. String, tá? Se a gente pegar esse objeto string do Java, olha aqui o tanto de método que tem dentro do objeto string. Então, são coisas, ó, que é de responsabilidade do próprio objeto. A gente já tem os valores dentro do objeto. E tudo que eu posso fazer já está dentro dele. Não preciso acessar nada externo, não preciso levar dados para nenhum outro local. Não existe complexidade. Tá? Então, tudo que eu tenho está no objeto, então faz o método dentro dele. No caso, coisas simples, né? Coisas que não fogem da responsabilidade. Por exemplo, conta bancária. É função da conta bancária enviar um SMS? Não, não é função da conta bancária enviar um SMS. Ficaria para um serviço externo, tá? Então, para finalizar, o que vocês têm que avaliar? Tudo que eu preciso está dentro do objeto? Então, eu faço um métodozinho dentro dele, desde que a responsabilidade seja condizente com o objeto.